Fala amigos, você já se perguntou por que às vezes uma pessoa faz uma grande campanha de fé, uma vigília, um jejum em prol de algo e de repente essa pessoa se frustra, essa equipe, né, esse pessoal, e não acontece aquilo esperado e só fica aquela sensação de frustração? A fé tem seus segredos, queridos. E é muito interessante a gente aprender sobre isso. Você já se perguntou por que Jesus curou apenas um homem naquele sábado, que havia uma multidão de pessoas ali no capítulo 5 do Evangelho de João, aquele paralítico de Betesda? Havia uma multidão, a Bíblia diz, mas Jesus curou apenas um. Por que Jesus curou apenas um? Em outras passagens da Bíblia fala que teve vilas inteiras que todos foram curados, todos os enfermos naquela cidade, exatamente todos. E porque teve já outra cidade, Nazaré, por exemplo, que nenhum sequer foi curado. Qual o segredo? Esse é mais simples, né? Saber isso aí. Mas agora, uma outra questão. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Que fé era essa de Elias? Elias tinha essa grande fé ou ele sabia os segredos para ele fazer essa oração e Deus ouvir? E Josué que orou e a terra parou. Você já imaginou parar a terra na velocidade que ela faz a sua rotação, a sua translação, e de repente ela para? Isso traria um desequilíbrio muito grande. Deus teve que segurar muita coisa para parar a terra naquele dia que a Bíblia fala o sol parou. A gente sabe que a terra é que para, né, queridos? Esse é o modo de dizer. Queridos, a fé tem seus segredos. E nós estamos falando sobre fé. É tudo sobre fé. Nós começamos com o primeiro ponto cardeal da fé, que fala do poder das palavras. Isso mesmo. Se você não ouviu ainda esse tema, se você não assistiu, é o primeiro tema dessa série. Nós vamos falar no segundo tema sobre o exercício da fé. Isso mesmo, muitas pessoas perdem as bênçãos porque elas não sabem exercitar a fé. Elas acreditam na vitória, Deus confirma a vitória, mas quando elas saem dali, passa um tempinho, as coisas não acontecem, muitas vezes as coisas pioram, as circunstâncias mostram que nada vai acontecer e a pessoa às vezes perde a fé, não sabendo que Deus está testando a sua fé, que ela não pode olhar para as aparências, que ela tem que continuar acreditando na promessa. Deus já confirmou na oração, Deus deu a confirmação, então não zombe das aparências que Deus vai fazer. Nós vamos falar sobre o exercício da fé, vamos falar sobre a fé simples. A fé simples, o exemplo é Maria. Gente, que linda, que singeleza a fé de Maria. Queridos, esse assunto é muito rico. Depois vamos falar sobre a fé e a indignidade. Como assim? Muitas pessoas não conseguem ter fé em Deus para ver milagres, para expulsar demônios, para curar enfermos ou fazer grandes coisas, porque elas se sentem indignas, queridos. Digno é só o Cordeiro. Esse é um grande tema, você está vendo? Tem muita coisa aí para a gente estudar. No céu, a primeira lei do céu é a ordem, queridos. E Deus mesmo não trabalha fora dos princípios que Ele estabeleceu. Princípios eternos, existem regras. Assim como todo ramo aqui na terra tem seus macetes, suas regras, também as coisas celestiais. E a fé, hein? Grande tema. Depois dos 4 pontos cardeais da fé, nós vamos para os pontos colaterais da fé. E aí nós vamos descobrir por que Deus cura certas enfermidades e alguns enfermos e outros não. Qual oração você pode fazer e determinar a cura ou qual você não pode determinar? A oração de Jacó, por exemplo, Jacó, ele lutou com o anjo pedindo algo e que ele não abria a mão, queridos. É importante lembrar que ele estava em humilhação, porque se ele fosse exaltado diante de Deus, ele morria, né? Ele estava em humilhação, contrição. Um homem pecador como nós não pode chegar-se a Deus como se fosse um igual, não. Ele lutou em contrição, se agarrando na promessa de Deus por algo que ele tinha certeza que Deus ia fazer. Que oração... quais os pedidos que você pode apresentar a Deus e você clamar e você pedir e insistir como Jacó e dizer, não te deixarei enquanto não me abençoares? É qualquer coisa que você pode pedir, queridos? Não é qualquer coisa, queridos. Nós vamos aprender sobre isso, porque quais são os pedidos que você pode clamar a Deus, segurar e falar, Senhor, eu não posso sair sem essa bênção. Não é tudo que você pode fazer isso. Existe ali um segredo aí. Existe, eu vou passar para vocês. Então, queridos, não inclui todo tipo de bênçãos ali. Ali tem uma bênção específica. Porque
A oração, por exemplo, por certas coisas que a gente faz, a gente tem que dizer, faça-se a tua vontade, porque a menos que a gente conheça a vontade de Deus direta, a gente tem que dizer, faça a tua vontade. Mas a oração de Jacó, nessa área aí da vida, essa aí é da vontade de Deus. Qualquer coisa que você pedir dentro dessa área aí. Aí você pode segurar onde existem segredos, queridos. Não perca esse grande tema. Se você não assistiu o primeiro, o poder das palavras, assista. E nós vamos estar com o segundo tema, talvez eu lance hoje à noite, e teremos o terceiro, a fé simples e a fé em dignidade, e depois vamos entrar nos pontos colaterais e você vai entender praticamente tudo sobre fé, o que Deus revelou até aqui. Louvado seja Deus, um grande abraço.